Prepare-se, porque o que aconteceu nos bastidores do sistema financeiro brasileiro pode abalar a confiança de milhões de pessoas. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, a instituição que teoricamente protege o seu dinheiro em caso de quebra de banco, está sendo chamado para cobrir um rombo de cerca de 50 bilhões de reais em garantias. Se isso fosse 2 décadas atrás, poderia parecer um choque isolado, mas esse é um dos maiores gastos de garantia da história do FGC, vindo de liquidações recentes que pegaram todo mundo de surpresa, e pode trazer implicações muito maiores para o sistema financeiro e para o dinheiro de quem investe em bancos médios e digitais. Nos próximos minutos você vai entender o que aconteceu com o Banco Master, Will Bank e Banco Pleno, como o FGC funciona de verdade, quanto isso pesa nos cofres do fundo, o que isso significa para você, investidor ou poupador. Mas antes de tudo, esse número de 50 bilhões de reais não é suposição. É a soma que já está sendo preparada para pagar credores desses bancos liquidados. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, existe para evitar corridas bancárias e proteger investidores quando um banco quebra. Ele garante até R$ 250 mil por CPF e CNPJ por instituição e até R$ 1 milhão no agregado em um período de 4 anos. Essa garantia vale para conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI, LCA e outros produtos específicos. Em teoria, isso dá confiança ao pequeno investidor. Se um banco vai à falência, o FGC paga os valores até esse limite. Mas, quando várias liquidações acontecem ao mesmo tempo, o mecanismo é testado como nunca antes, e é isso que está acontecendo agora. O caso mais emblemático é o do Banco Master, cuja liquidação foi decretada em novembro de 2025, após uma expansão rápida, embalada por títulos de alto rendimento que acabaram sem lastro. Até o momento, o FGC já desembolsou cerca de 37 bilhões de reais só nesse caso, um valor que já representa uma das maiores operações de garantia do fundo em décadas. Somado ao que precisa ser pago para credores do Will Bank, estimado em cerca de 6,3 bilhões de reais, e a montante adicional de mais de 4,9 bilhões de reais do Banco Pleno, o total de 50 bilhões de reais é praticamente confirmado. Esse valor já representa cerca de 43% dos recursos líquidos do FGC, estimados em cerca de 121 bilhões de reais. Há várias camadas por trás dessa sequência de liquidações. Modelos de bank run digital. Bancos digitais como o Will Bank emitiram produtos que prometiam altos rendimentos, atraindo depositantes que acreditavam estar protegidos pelo FGC, mesmo que o FGC só cubra até R$ 250 mil por conta. Crise de confiança. Quando uma instituição falha e o FGC é acionado, isso pode gerar medo em investidores de outros bancos médios. E medo financeiro pode virar corrida de saques, aumentando a pressão sobre o sistema. Recursos limitados. O FGC não tem caixa infinito. Se liquidações continuarem ou se forem maiores do que o limite de cobertura, existe risco de que o fundo precise de reforço ou ajustes legislativos, o que abre espaço para debate político e pressão regulatória. Para quem tinha dinheiro nesses bancos liquidados, a garantia funciona, desde que os valores se encaixem nos limites legais. Mas o impacto mais amplo é psicológico e estrutural. A confiança no sistema financeiro fica abalada. Investidores começam a questionar bancos menores. Pode haver fuga de depósitos para grandes bancos. A política de garantias volta ao centro do debate econômico, e tudo isso pode influenciar custo de crédito, fluxo de depósitos, risco país, comportamento dos mercados. Especialistas já defendem a necessidade de manter, e em alguns casos, revisar as regras do FGC para evitar crises maiores no futuro. O fundo foi criado justamente para prevenir corridas bancárias e crises sistêmicas, mas ele nunca havia sido testado com um volume tão grande de liquidações simultâneas. Isso levanta perguntas. O limite de R$ 250 mil por instituição é suficiente? O FGC precisa de mais capital ou reforço legal? O investidor médio entende os riscos reais?
E claro, o debate político sobre responsabilidade, fiscalização e limites de proteção está apenas começando. O rombo de cerca de 50 bilhões de reais no FGC por causa das liquidações do Banco Master, Will Bank e Banco Pleno não é apenas um número grande. É um sinal de que o sistema financeiro brasileiro foi testado no limite. Credibilidade das garantias pode ser questionada. A política de proteção pode precisar ser repensada. Para o investidor comum, o FGC ainda cumpre sua função, mas a história recente deixa claro que proteção não é sinônimo de segurança absoluta. Se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre risco financeiro, regulação e oportunidades no Brasil, inscreva-se no canal.